Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Comece aqui a entender a diferença entre filtro passivo e filtro ativo. Como quase todo amplificador tem algum tipo de filtro, então é bom saber como eles influenciam no circuito. Nesse tutorial eu vou dar uma passada bem rápida nos fundamentos dos filtros passivos e ativos. Os filtros passivos são muito comuns e, sem dúvida, um dos mais importantes é esse da figura, usado em fontes de alimentações, os conhecidos capacitores de filtros, que todo mundo está careca de saber que servem para diminuir a ondulação da tensão retificada. Mas ele é, sim, um grande filtro. Nos amplificadores de áudio tem o controle de tom, que parecem circuitos de outro mundo e bugam a cabeça de muito técnico, e tem ainda os filtros de ruídos e por aí vai. Então, vou começar dando uma olhadinha nos filtros reais. Vou começar por esses dois da figura. Veja que são dois circuitos diferentes, mas que têm o mesmo comportamento como filtros. Os dois são filtros passa altas frequências, que a gente abrevia dizendo passa altas. Mas como saber se é passa alta ou passa baixas? Para esses filtros mais simples é muito fácil. Pense em dois momentos. No primeiro momento, pense que o sinal de entrada é de baixa frequência, próximo da corrente contínua. Ou melhor ainda, pense em corrente contínua mesmo. E aí determine a tensão de saída. Em corrente contínua, o capacitor é um circuito aberto e o indutor é um curto-circuito. Veja como fica o circuito. Nesse caso, a tensão de saída é igual a zero. O sinal de baixa frequência não passa. Depois, só para confirmar, penso que o sinal de entrada é de alta frequência. Nesse caso, o capacitor se comporta como um curto-circuito e o indutor como um circuito aberto. Veja que nesse caso a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Logo, nas altas frequências o sinal passa. Só essa dica já vale um like. O gráfico de transferência frequência pelo ganho de tensão é dado na figura. Esse é um gráfico muito conhecido. Todo mundo já viu por aí. A questão toda é onde a curva quebra. Esse ponto é marcado como frequência de corte F0. Esse é o ponto-chave num circuito de filtro. Para os dois circuitos passa abaixo da figura, o gráfico é o mesmo. Note que o gráfico é medido em dB, tudo com retas bem retinhas. O ponto-chave é a frequência de corte. Veja na figura como determinar essa frequência para os dois casos. As equações são parecidas, mas parecida não é igual. Note que o que muda é a posição da resistência. No indutor, a resistência fica em cima. Mas dá para memorizar sem decoreba. Tudo parte do princípio que na frequência de corte, a reatância é igual à resistência. Esse é o pulo do gato para determinar a frequência de corte. Então dá para deduzir a frequência de corte facilmente. No caso do capacitor, a reatância capacitiva é igual a 1 sobre 2πfc. Isolando a frequência, que aqui é igual à frequência de corte, veja a mágica acontecer. A frequência de corte é igual a 1 sobre 2πrc. A gente descreve a frequência de corte como F0. Veja o mesmo pensamento aplicado no indutor. No indutor, a reatância indutiva é igual a 2πfL, igualando isso à resistência R, e depois isolando a frequência, que nesse caso é a frequência de corte, então fica a resistência R sobre 2πL. Pio sem decoreba, é só saber que na frequência de corte, a reatância é igual à resistência. Note que na escala do gráfico, a frequência de corte é colocada no centro. No gráfico da direita, a frequência logo acima é 10 vezes a frequência de corte. Isso é chamado de década. Uma década acima. E a frequência abaixo é igual à frequência de corte dividido por 10. Uma década abaixo. Dizendo dessa forma, as curvas ficam mais retinhas. E aquela pequena variação que tem ao redor da frequência de corte pode ser desprezada. Esse gráfico é chamado de gráfico de Bode, ou curva de Bode. Nesse caso, a variação do ganho é de 20 dB por década. Alguns gráficos, como o da direita, mostram a frequência acima como 1/8 da frequência de corte. Quem é músico sabe. Nesse caso, a frequência de cima é o dobro da frequência de corte. E a frequência abaixo é menos 1/8. Então, é metade da frequência de corte. Nesse caso, a variação é de 6 dB por oitava. Eu prefiro a variação por década. Veja na figura as versões para o filtro passo abaixo. É só inverter a posição dos componentes. Exercite, verificando o tipo de filtro, pensando em determinar a tensão de saída, primeiro no circuito em corrente contínua, depois em altas frequências. Veja os gráficos, também inverteram. Se os componentes invertem, os gráficos também invertem. Mas o melhor de tudo é que as equações não invertem. As equações continuam as mesmas da frequência de corte. A equação da frequência de corte mostrada aqui é tão importante que todo técnico deve memorizar. Elas se aplicam tanto para os filtros passa-altos como os filtros passa-baixas. E a equação dos circuitos com capacitores de resistências são as mais importantes.
Qualquer um desses filtros pode ser colocado entre dois amplificadores, como mostra a figura. O mais comum é usar um filtro RC. Esse tipo de filtro é chamado ativo. Quando ao final o sinal vai ser amplificado, vai ser ativado. Veja o circuito da figura, o filtro RC. Foi colocado entre dois amplificadores. Vamos identificar esse filtro e levantar a frequência de corte. Antes de levantar a frequência de corte, vamos fazer algumas simplificações. A primeira simplificação consiste em considerar que a impedância de saída do transistor Q1 é a resistência de coletor, que é igual a 2,7 kΩ. Então, o circuito de entrada pode ser desenhado como uma fonte de sinal de tensão AC com uma resistência em série. Seria o equivalente à impedância interna da fonte. Será que essa resistência vai mudar muito a frequência de corte desse filtro? Já na saída, o circuito de base do transistor Q2 para AC deve ter o comportamento inverso. A impedância de entrada deve ser bem alta. Por isso, nesse tipo de amplificador, não tem o capacitor de passagem paralelo com a resistência de emissor. Assim, para o sinal AC, a resistência de emissor aparece refletida na base multiplicada pelo ganho HFE mais 1. Isso resulta numa impedância de entrada tão alta que pode ser desprezada. Mas cuidado, para isso ser bem verdadeiro, o ganho HFE do transistor deve ser bem alto. Por isso, nesse tipo de circuito são usados transistores de alto ganho. Tem outro detalhe. Observe no circuito equivalente que tem a resistência de base em paralelo. Então, essa resistência também deve ser de alto valor. Para conseguir isso, as correntes de polarização do circuito devem ser bem baixas. A terceira e última consideração é que a reatância capacitiva do capacitor de acoplamento C1 deve ser muito mais baixa do que a resistência R. Então você deverá considerar na análise AC esse capacitor como um curto-circuito. Levada todas as considerações em conta, o circuito do filtro fica sendo esse da figura. Na entrada tem a impedância do circuito do transistor Q1 e na saída não tem nada devido à altíssima impedância de entrada do circuito do transistor Q2. Para quem segue o canal do Professor Bairros, não tem nada de novo até aqui. Claro que você pode escrever o circuito e chegar na equação de transferência e determinar os polos e zeros, e achar na matemática as raízes dos polos e zeros, e assim você determina as frequências de corte. Mas nesse tutorial eu vou fazer diferente, de uma forma nunca vista antes nesse país varonil, o método da resistência equivalente. Veja como fica fácil determinar a frequência de corte usando o método das resistências equivalentes. O truque todo consiste em determinar a resistência equivalente olhando pelos terminais abertos dos capacitores em dois momentos. Para achar os polos, você deverá zerar o sinal de entrada. Faça isso pondo em curto o sinal de entrada e abra o sinal de saída. Então, é só determinar a resistência equivalente olhando pelos terminais do capacitor. Isso mesmo, da mesma forma que você aprendeu lá no início dos seus estudos. Para achar os zeros, inverta. Abra a tensão de entrada e coloque um curto na tensão de saída. E então é só determinar a resistência equivalente olhando pelos terminais do capacitor. O gráfico do polo é fácil. O gráfico vem com uma reta até a frequência de corte e então quebra para baixo e segue descendo a taxa de 20 dB por década. O gráfico do zero também é fácil. O gráfico vem com uma reta até a frequência de corte e então quebra para cima. O polo é para baixo, o zero é para cima e segue subindo a taxa de 20 dB por década. O gráfico final soma os dois gráficos. Você tem que somar ponto a ponto, não tem segredo. Agora vamos aplicar esse método no circuito de filtro da figura, o filtro ativo do nosso amplificador. Para achar a frequência do polo é só colocar a fonte de entrada em curto e manter a saída aberta. A saída está em paralelo com a resistência R. Com a resistência equivalente olhando pelos terminais do capacitor, eu chamei de ponto A e ponto B. Muito fácil, não é mesmo? É simplesmente a soma de R1 mais a resistência R do filtro. Como eu só tenho um capacitor, vai ter somente um polo com uma frequência de corte, dada pela equação da figura. 1 sobre 2π, que multiplica o capacitor, que multiplica a soma das resistências R1 mais a resistência R do filtro. Para achar a frequência de corte do zero, é só deixar a fonte de entrada aberta e colocar a tensão de saída em curto. Isso vai colocar a resistência R do filtro em curto e abrir totalmente a resistência R1. Então, esse circuito não tem resistência equivalente. Olhando para o circuito, você identifica facilmente que é um filtro passa alta. Já fizemos isso antes, agora sabemos que é um filtro passa alta e mais. Sabemos onde está a frequência de corte.
O gráfico só tem uma curva. A curva do polo antes da frequência de corte cresce a uma taxa de 20 dB por década e depois a frequência de corte permanece constante com 0 dB. 0 dB significa ganho igual a 1. O que entra sai. Mas você deve estar se perguntando, mas esse método pode ser aplicado para circuitos mais complicados? Sim, é possível, mas eu vou deixar para mostrar em outro tutorial. Para deixar tudo bem explicadinho, você viu nesse tutorial os conceitos básicos do que é um filtro passivo e filtro ativo. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!